Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série Não Ameis o Mundo. Parte 3. A cobiça dos olhos. Todos os sentidos que o Senhor deu ao ser humano são importantes. Mas certamente o mais valorizado é a visão. Isso porque, através dos olhos, o homem consegue captar mais informação e com mais rapidez do que qualquer outro sentido do corpo. É por isso que o apóstolo João não nos alerta quanto à cobiça do paladar, olfato, tato, ou mesmo a da audição, mas sim a cobiça da visão. Não que o homem peque apenas através dos olhos, mas sim porque muitos dos pecados que cometemos têm a sua origem naquilo que vemos. Na realidade, as coisas que o coração deseja, e que o homem cede a este desejo através dos olhos, são as coisas que irão definir o seu estado espiritual. Jesus foi bem claro sobre isso quando nos disse, verso, a lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será cheio de trevas. Mateus 6, 22 e 23. Se os teus olhos forem bons e se os teus olhos forem maus. O fato de Jesus ter usado a partícula condicional se, grego ian, se, caso, nos indica que somos nós que decidimos, através dos olhos, se a nossa vida será cheia de luz ou trevas. O constante perigo que nos expomos através dos olhos. Talvez o maior dos exemplos que temos na Bíblia seja o pecado original. Foi observando que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era agradável aos olhos, que Eva a desejou e aprovou. Gênesis 3:6. Tendo como consequência que os seus olhos foram abertos. Gênesis 3:7. O fato da palavra nos dizer que os olhos de Adão e Eva foram abertos nos informa que até mesmo quando olhamos para algo sem maldade e em completa inocência, como foi o caso de Eva, corremos o risco de cairmos em pecado. Essa verdade reforça ainda mais o perigo que continuamente corremos com os nossos olhos. O pecado do adultério do rei Davi começou bem antes da sua consumação. Um outro conhecido exemplo da cobiça dos olhos e suas consequências nas Escrituras é a história de Davi. O rei, acostumado com constantes atividades, desta vez ficou em casa, enquanto seu exército saiu para guerrear. Verso. Ora, aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e foi passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher muito bonita se banhando. Segundo Samuel 11:2. O resto dessa triste história conhecemos muito bem, mas algo incrível
deste evento é que envolve a pessoa referida na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14. O rei deveria estar a par do perigo em potencial assim que os seus olhos notaram uma mulher desconhecida em uma situação íntima. O fato dele ter se demorado na sua observação, a ponto de demonstrar interesse quanto à sua identidade, já indica que ali mesmo se iniciou o seu pecado. Mateus 5:28. Cobiçamos, mesmo quando não precisamos. Muitas vezes os cristãos deduzem que cobiçam porque lhes faltam aquilo que precisam. Mas o exemplo do rei Davi demonstra claramente que cobiçamos mesmo quando não há nenhuma necessidade. De fato, ao enviar Natã para confrontar o rei, o próprio Senhor disse a Davi, através do profeta, que lhe deu de tudo o que queria, incluindo várias mulheres, e que se não fosse suficiente, o Senhor lhe daria ainda mais. 2 Samuel 12:8. A Davi não lhe faltava nada, mas mesmo sendo ele tão próspero, ainda assim desejou o pouco que o outro tinha. A cobiça dos olhos não tem freios. Temos que aceitar o fato de que somos fracos. Queridos, a forma de lidarmos com a cobiça dos olhos é reconhecendo as nossas fraquezas. Mateus 26:41, Romanos 7:18. Um dos primeiros passos para se curar de uma enfermidade é que o indivíduo admita estar enfermo. Uma vez que reconheçamos que somos fracos e que não podemos apoiar em nós mesmos, procuraremos eliminar ao máximo toda a situação que nos expõe à tentação. 2 Timóteo 2:22, 1 Coríntios 15:33, Provérbios 3, 5 e 6. Esta é uma decisão radical e normalmente criticada e taxada como extremismo, entre aspas, pelos nossos parentes e amigos. Mas indispensável se realmente desejamos a vida eterna. Foi isso que Jesus quis dizer com as palavras, verso: se o teu olho, grego oftalmos, direito te faz tropeçar, grego escandalizo, arranca-o e lança-o de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros, grego melos, do que seja todo o teu corpo, grego soma, lançado no inferno, grego hiena. E se a tua mão, grego rir, direita, te faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Mateus 5, 29 e 30. Devemos assumir uma atitude proativa e não reativa. Amados, muito daquilo que o cristão cobiça com os seus olhos ocorre porque ele se expõe desnecessariamente às ilusões deste mundo. Devemos assumir uma atitude proativa e não reativa em relação ao pecado. Ou seja, sabendo que algo pode nos levar a pecar, não permitiremos que este algo chegue até a nós. As mentiras de Satanás estão sendo transmitidas continuamente via todos os tipos de mídia. Quanto mais o servo de Deus se disponibiliza a ver e ouvir
do lixo que pertence ao mundo, mais facilmente ele será apanhado nesta armadilha e começará a cobiçar as coisas que não têm a aprovação de Deus. Irmãos, termino exortando os que se libertem deste hábito diabólico que é perder o seu precioso tempo olhando para as coisas que não lhes aproximam do Senhor. Procurem sim olhar para as coisas do alto, em constante santificação, enquanto aguardam o retorno do nosso Salvador. Já não temos muito tempo. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.